queria até que você considerasse que você está com um leigo aqui na sua frente e que surgem, começa a pôr as perguntas aqui, eu fico meio querendo entender, Sim. eu sei que não dá tempo, tudo, mas vamos lá no máximo que der. Você fala em feminismo negro, interseccional, não binário, então, desde que o feminismo ele teve sua origem, se eu não me engano, me corrija, mas na década de 70, 60, 70, por aí, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E, na verdade, a luta era realmente, resumidamente, por dar voz às mulheres que, enfim, não tinham espaço no mercado de trabalho, político e por aí vai e tal. Esse feminismo ele já veio, então, criando segmentos de lá para cá, porque hoje já se fala em tantos feminismos assim. Então, se eu quiser ser militante feminista, né? Primeiro que eu não sei nem se homem pode ser, mas vamos lá. Se uma mulher quiser ser militante feminista, né? Ela tem que escolher, inclusive, os segmentos que ela vai seguir, as linhas, é isso? Eu acredito que isso é algo que vai acontecendo naturalmente, né? Você falou aí uma coisa bem interessante, né? O feminismo surge entre as décadas de 60 e 70, buscando espaço no mercado de trabalho. Mas aí a gente vai falar do feminismo negro, por exemplo. As mulheres negras já trabalhavam. As mulheres negras já estavam nas cozinhas, né? Quando a gente vai trazer a perspectiva da formação da sociedade brasileira, a gente está falando de mulheres que já eram escravizadas e que já trabalhavam há muito tempo. E que tinham sua mão de obra terceirizada de N formas, né? Era o trabalho no campo, era o trabalho doméstico, era o trabalho sexual forçado. Então, assim, a gente vem de outras movimentações também. Eu acredito que quando a gente entende que nós somos mulheres feministas, a gente está falando sobre direito de gênero. Mas em que sentido a gente se encaixa nesse direito de gênero? Como que eu, mulher negra, bissexual, da periferia, como que eu posso ser feminista? De que forma? Qual é o feminismo que vai me acolher, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que isso vai acontecendo, né? Isso vai trazendo pra gente essa perspectiva de acolhimento. Eu acho que é mais ou menos... Naturalmente, ou seja, Isso. você vai olhando a sua realidade e, de repente, vai havendo o feminismo que lhe cabe, vamos Isso. dizer assim. Tá, e aí, você hoje se considera o quê? Feminista negra? O que mais? Sim, eu me considero feminista negra, né? Além de todas essas camadas sociais que a gente fala, né? Porque o gênero é importante, mas é importante também a gente falar de que a formação da sociedade brasileira passa por uma desigualdade de raça. Então, a gente não pode ignorar que a luta dos homens pretos também é uma luta de aliados, né? Então, é importante a gente falar que o feminismo não é contra homens, né? Que o feminismo parte de uma perspectiva de equidade social. Sim. Então, quando a gente está falando de feminismo, a gente está falando de política pública, né? E como que as mulheres negras se encaixam nisso? Quando a gente fala, por exemplo, da Angela Davis, que fala sobre o feminismo abolicionista, né, no qual a gente precisa trabalhar as políticas públicas, mas entender que o encarceramento em massa está atingindo aos nossos filhos, atingindo aos nossos pais, aos nossos esposos, enfim. Então, é importante a gente se compreender nesse espaço, né, perceber que eu, enquanto mulher feminista, não posso ignorar o genocídio da juventude preta, não posso ignorar o encarceramento em massa, e entender que essa é uma luta que ela é coletiva. Então, né? Então são complementares. Exatamente. Tá, perfeito. Mas aí, então, para eu ser um feminista, para que uma mulher seja uma feminista negra, ela tem que entender a pauta, obviamente, desse feminismo negro, né? E ver se ele se coaduna com outros feminismos também, pelo que eu estou entendendo, é isso? Sim, eu poderia dizer que sim. Pensando que é possível que hajam mulheres, por exemplo, que entendam que pessoas transexuais, por exemplo, não podem ser mulheres, né? E isso é algo que acontece. A gente pode compreender, a gente pode perceber que há mulheres também que entendem que a pauta racial ela não é tão importante. Ah, tá. Então, como que a gente vai fazer, né, para se encaixar? Salve potência, esse corte tá show, né? Então venha logo aqui aí, sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, tamo junto!